todos e todas. Nós vamos recomeçar, então, a nossa sessão de trabalho. O painel que nós vamos coordenar é trabalhando pela eliminação das co-infecções. E eu convido, tomara que eu consiga pronunciar corretamente, Estevão Portela, Patrícia Galarça, Sumire Sakabe, eu também tenho a honra de apresentar o Estevão Portela. Ele é o diretor adjunto de atenção médica da Fiocruz do Brasil e ele vai nos apresentar a microeliminação da hepatite B e C. Estevão Portela. Ao convite por estar aqui participando desse evento tão importante, tão interessante para todos nós, com essa apresentação sobre a microeliminação das hepatites B e C. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Ao pensar nos desafios em relação à saúde global, a OMS, dentro da construção da Agenda 2030, lançou esse chamado global para a eliminação das hepatites virais, onde a visão seria de um mundo onde a transmissão das hepatites virais seria interrompida e o cuidado e a disponibilidade a um tratamento seguro e efetivo estaria disponível para toda a população. E para dar alguma operacionalidade a essa meta ambiciosa, no limite do delírio, foi feito um plano com escalonamento de 6 intervenções-chave, 6 intervenções muito efetivas no sentido do controle das hepatites virais. A vacinação para a hepatite B, incluindo a dose ao nascer, as práticas seguras de doação de sangue e aplicações parenterais, a redução de risco para usuários de droga injetável, a prática de sexo seguro, o tratamento para a hepatite B e a cura da hepatite C. Com esse escalonamento, a gente poderia progredir na cascata de cuidado das hepatites virais, levando a 90% do diagnóstico, 80% dos pacientes recebendo tratamento e, com isso, haver uma redução da mortalidade na ordem de 65%. A cascata das hepatites virais, historicamente, anda muito atrás, por exemplo, da cascata da infecção pelo HIV, do cuidado da infecção pelo HIV. A boa notícia, na verdade, e o que dá razão para um certo otimismo, é o fato de que o tratamento da hepatite C melhorou muito nos últimos 15 anos. Né? Havia uma piada entre nós, que trabalhávamos com hepatite na época do interferon e da ribavirina, que em pouco tempo o tratamento da hepatite C seria mais fácil do que tratar Helicobacter pylori. Essa piada já está até datada, porque é muito mais fácil tratar a hepatite C do que Helicobacter pylori, que, diga-se de passagem, é um pouco chato. Na verdade, é muito simples. A gente tem esquemas pangenotípicos, 3 meses de tratamento, esquemas extremamente confortáveis. Então, é possível, sim, tratar de maneira eficaz os pacientes e levando esses pacientes à cura. A má notícia é que, na verdade, tivemos um grande problema nos últimos anos. Né? O início dessa meta, o início dessa aventura de tentar redução na transmissão da hepatite viral foi muito bom. A gente vê aqui uma redução de 2015 para 2020, em torno de 8 milhões de pacientes foram tratados. Em 2020, a prevalência era maior na Europa e no leste da Ásia, na verdade, na Europa do leste e na Ásia. E mais de 50% das infecções pareciam localizadas ali no centro, na região centro-asiática, China e Paquistão, além de Índia, Rússia e Estados Unidos. Mais de 10 milhões de pessoas iniciaram o tratamento entre 2015 e 2020. Mas aí veio 2020, e 2020 veio com isso a pandemia. E, a partir daí, tudo ficou muito mais difícil. Né? Menos de 25% das infecções foram diagnosticadas e menos de 10% das pessoas com indicação iniciou o tratamento. Então, evidentemente, isso exige um recálculo da rota em relação ao que a gente pode conseguir nos próximos anos, já agora faltando 6 anos para 2030. Esse impacto, é preciso que se diga também, ele não foi distribuído de uma forma igualitária. Né? O impacto foi muito maior
dessa crise no tratamento nos países de pequeno e médio recurso, principalmente naquela área intermediária baixa de recursos, de fundos e recursos financeiros. Então, é claro que essa desigualdade acaba gerando um novo desafio para o enfrentamento das hepatites, porque são áreas que vão ter mais dificuldade de passar por cima, de superar esse momento que foi a pandemia da Covid. Então, a meta que pareceu menos ambiciosa e mais realista era a meta das microeliminações. Microeliminação foi um termo muito pensado para a hepatite C, em que se visava desenvolver estratégias para prevenção e tratamento em grupos específicos de maior vulnerabilidade a essa infecção, como, por exemplo, os pacientes em hemodiálise, pacientes usuários de droga injetável, pacientes que vivem com HIV, pensando em maneiras de aumentar a oferta diagnóstica, tratar de uma forma rápida e um tratamento que fosse próximo a um tratamento em massa dessa população e, com isso, reduzir a carga da infecção por hepatites virais nessas populações específicas. É claro que a ideia seria que, trabalhando nessas microeliminações, a gente conseguisse chegar, finalmente, na macroeliminação. Esses são os dados de prevalência de HCV em pessoas que vivem com HIV/AIDS aqui no Brasil. São muito variados, né? A gente pode ver que os dados são, na verdade, muito diferentes entre uma região e outra. Existe percentuais de 4,1%, por exemplo, em Pernambuco, um pouco em Amazônia, em torno de 5%, mas varia, vai chegando até 54%, como, por exemplo, em Santa Catarina, mais especificamente na área, na população de usuários de droga injetável, que é uma população importante dentro da epidemiologia do HIV e das hepatites em Santa Catarina. Então, é muito variável, mas é claramente uma situação importante, é uma condição clínica e de saúde importante para as pessoas que vivem com HIV, a questão das hepatites virais. O que precisaríamos para a eliminação realmente da hepatite C? Um dos pontos principais é ampliar o diagnóstico. A gente ainda faz muito pouco diagnóstico, né? E dentro das pessoas que vivem com HIV, a gente tem uma posição destacada, porque a gente tem a pessoa retida, na maior parte das vezes, no nosso cuidado. Então, é possível, a gente tem uma posição estratégica para propor o exame, para orientar as pessoas em relação à questão da hepatite C e B. Então, é um ponto que a gente precisa utilizar justamente para oferecer mais saúde à nossa população e tratar. A gente precisa expandir o tratamento para populações previamente excluídas. Isso a gente já tem feito, né? Usuários de droga injetável, pessoas em situação de rua. Não há motivo mais para não oferecer um tratamento que é extremamente simples para a população, para essas populações. E simplificar e reduzir os custos envolvidos com o tratamento. Então, precisamos diagnosticar mais, ampliar a oferta de tratamento e tratar de forma mais simples e com menos custo. É preciso dizer também que, além das pessoas que vivem com HIV, existe um risco aumentado, inclusive, nas pessoas que se expõem, que têm atividades que colocam em maior risco da infecção pelo HIV. Já foi apresentado ontem aqui os dados em relação à nossa coorte de Mpox, pela doutora Maiara Seco, e essa foi uma carta que a gente apresentou ao Journal of Viral Hepatitis, o grupo lá do Lab Clean AIDS da Fiocruz, em que a gente mostra que dentro da coorte de monkeypox, dos casos confirmados de Mpox, chegou-se a ter 10% de pessoas com sorologia positiva para hepatite C. Se a gente pega especificamente a população que vive com HIV e que tem Mpox confirmada, isso sobe para 15%, até um pouco mais, a 15%. Então, é claramente uma população com maior vulnerabilidade a infecções por hepatites virais. É preciso que a gente também comece a pensar um pouco fora da caixa em relação à oferta do diagnóstico, né? É preciso que o diagnóstico não fique simplesmente na mão da atenção primária. A gente pode oferecer nas emergências, a gente pode oferecer e deve nos programas voltados para a dependência química, o abrigo de pessoas em situação de rua, penitenciárias, consultórios de rua. A gente precisa aproveitar cada oportunidade de chegada do usuário no sistema para oferecer esse teste e já levar preferencialmente também o tratamento. Há um projeto que está em andamento com o Dr. Hugo Perazzo, também do nosso Lab Clean, que é justamente isso, uma unidade móvel que leva o diagnóstico, faz a confirmação já no local e já pode oferecer o tratamento imediatamente. A ideia é que isso seja agilizado o máximo possível, porque a cada ponto em que a gente necessita que o usuário volte ao sistema, há uma perda. Então, se você fizer o teste e precisa confirmar o teste com um exame adicional, nesse momento de colher uma nova amostra e o usuário voltar, já vai haver perda. Se você marcar uma consulta mais adiante para começar a oferecer o tratamento, vai haver mais uma perda.
Então, idealmente, você tem que fazer o diagnóstico já da viremia, preferencialmente, com HCV-RNA. É possível fazer isso como teste rápido, não é amplamente disponível, e esse é o nosso trabalho, e, a partir daí, já oferecer o tratamento imediatamente a essa população com diagnóstico comprovado de hepatite C. A outra boa notícia, justamente pela facilidade do tratamento, esse tratamento pode ser oferecido de uma forma muito simples. Esse foi um trabalho, na verdade, da base ACTG, o ACTG 5360, o Minimum, que é um trabalho que nós também participamos lá no Lab Clean da Fiocruz. E esse trabalho, na época, parecia um pouco delirante, mas, na verdade, se mostrou hoje o que está se transformando no estado da arte do tratamento da hepatite C. O paciente tem o diagnóstico, independente do genótipo, já que os tratamentos são pangenotípicos, é oferecido o tratamento às 12 semanas de tratamento e, com isso, o paciente pode se curar e só precisa retornar 12 semanas depois para confirmar a cura. Então, isso facilita muito o diagnóstico e o tratamento. Você não precisa mais monitorizar, você não precisa mais fazer exames durante o tratamento. Né? Isso facilita muito, diminui os riscos, e diminui os riscos de perda e diminui os custos associados ao tratamento. Outra notícia muito boa, o que ficou mostrado, não precisa ser um médico especialista para tratar hepatite C. Na verdade, não precisa ser médico, teoricamente. Né? Esse trabalho foi muito bom e mostrou isso. Na verdade, não fez diferença o médico generalista, o médico de família e o especialista, e mesmo profissionais não médicos, na verdade, o resultado foi igual ou superior ao médico especialista. Agora, tem que tratar todo mundo, essa é uma das questões. Né? Esse é um modelo matemático em relação aos usuários de droga na Austrália, mostrando que, se você não escalona o tratamento para tratar todo mundo, de preferência ao mesmo tempo, a reinfecção é permanente, porque esse é um problema da hepatite C, não gera imunidade. Então, se você não trata todo mundo e o paciente volta para o seu meio, ele vai novamente se reexpor e novamente se infectar. Daí a importância da microeliminação, daí a importância da gente conseguir curar todos os pacientes, de preferência ao mesmo tempo, e evitar a reinfecção. E isso foi feito nas pessoas que vivem com HIV. O modelo mais bem sucedido foi esse, o modelo da Corte Suíça, esse trial, parece que está faltando um F, mas não está, o nome dele é HCV Retrial mesmo, da Corte Suíça, em que todos os pacientes da Corte Suíça que vivem com HIV, são 90% dos pacientes aproximadamente que vivem com HIV na Suíça, estão nessa coorte, foi feito o teste de HCV-RNA, confirma a viremia e oferecido tratamento a todo mundo. Né? E, com isso, se identificou 147 infecções crônicas, 30 infecções mais agudas, e se tratou todo mundo com 99,5% de sucesso. E, com isso, foi possível mostrar 50% de redução na incidência e 92,5% de diminuição na prevalência. Foi um trabalho extremamente bem feito, e tem uma coisa mais importante ainda, não está atualizada essa referência, foi da CID de 2018, na CID, na Clinical Infectious Disease de 2022, já é feito um up-to-date desses resultados, e mostra que a prevalência continua caindo. Era 1,2% no final dessa fase C, e agora está em 0,6%. Então, é viável, é possível e deve ser tentado. Custo, vou falar muito rapidamente, é preciso reduzir os custos, né? Isso é um trabalho que tem que ser feito, né? Tem que ser feito de uma forma global, a importância de reduzir os custos do tratamento da hepatite C. E agora vou falar rapidamente de hepatite B. A hepatite B é um pouco menor, embora seja um problema muito maior. Né? O problema da hepatite B são mais ou menos 350 milhões de carreadores crônicos. Isso é 10 vezes o número de hepatite C, aproximadamente. Né? É um número muito alto. É extremamente importante a prevalência da hepatite B em áreas densamente povoadas, como, por exemplo, a China, principalmente na Ásia e algumas áreas da África. Então, a gente tem um grande problema de hepatite B. A maior parte desses pacientes são carreadores assintomáticos. Se você não testar e não diagnosticar, você não vai saber. Hepatite B tem uma transmissibilidade por via sexual muito maior, um risco de transmissão vertical muito maior, um risco de transmissão parenteral muito maior, mas tem uma vacina eficaz. A gente não tem erradicação, não tem cura, como tem a hepatite C, mas a gente tem uma vacina eficaz. Então, é necessário que a gente escalone essa medida. O tratamento da hepatite B não visa cura, é muito próximo do tratamento do HIV. Visa tornar a carga viral indetectável e o que seria o correspondente a melhorar a imunidade, no caso da hepatite B, é reduzir a inflamação e reduzir o dano hepático. Então, é isso que a gente pode fazer. A gente não tem uma proposta de cura, eventualmente a gente consegue fazer uma cura funcional, né, a perda do HBS, mas isso é infrequente e a gente não tem um prazo determinado para conseguir isso.
A boa notícia também é que há um enorme investimento, um enorme interesse em novas modalidades de tratamento para hepatite B, visando a erradicação. Eu não vou entrar nessa seara, seria um tema de uma outra apresentação, mas a ideia que a gente precisa é reduzir a carga do antígeno S circulante da hepatite B, coisa que a gente não consegue com o tratamento atual, e, principalmente, imunomoduladores que possam fazer com que o organismo responda à infecção da hepatite B, o que não fez lá no início, no momento da infecção. E a vacina? A vacina da hepatite B, realmente, a gente tem um produto muito bom, mas a gente ainda precisa de um produto melhor. E esse produto está chegando. Esse é o dado muito importante. A vacina que a gente tem hoje é muito boa para jovem, mais de 90% de sucesso. Saiu do jovem, e aí, infelizmente, eu vou ter que usar um conceito de jovem que eu não gosto muito, que é ali 30, 35 anos, você já não tem uma eficácia tão boa. Em algumas populações, a eficácia é ainda pior. Imunossuprimido, ainda pior. Né? Então, a gente tem aqui um novo produto, que você pode ver aqui no final, com um novo adjuvante. Esse produto já é aprovado pelo FDA, já é, inclusive, recomendado, não temos aqui ainda, mas com esse produto é possível 2 doses apenas, com 0 e primeiro mês, com uma eficácia entre 90% e 100%, como a gente pode ver nesse gráfico do estudo que comparou esse produto com a vacina habitual, a vacina que a gente tem aqui no Brasil, ou muito próxima da que a gente tem aqui no Brasil. Vê que a diferença é muito grande de eficácia virológica e é muito importante que a gente consiga cada vez mais disponibilizar esse produto. Então, resumindo, quais são os nossos desafios em relação à hepatite C? É muito claro, rastreamento amplo, principalmente de populações vulneráveis, de populações com maior risco de infecção. A agilidade diagnóstica também é muito importante, que a gente já confirme o diagnóstico imediatamente, e a redução de custos para o tratamento. E, no caso da hepatite B, novas modalidades de tratamento para que a gente possa oferecer algo próximo a uma cura funcional e a disponibilização de novos produtos de maior eficácia. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Estevão. Muito obrigado, Estevão. Agora eu tenho o prazer de apresentar a Patrícia Galarza, que é a chefe do Laboratório Nacional de Referência em Infecções de Transmissão Sexualmente Transmissíveis no Instituto Nacional de Infectologia da Argentina. Olá, muito obrigada pelo convite a participar desse grupo de estudiosos do HIV. Eu trabalho... Nós somos o laboratório regional e de referência e somos centro colaborador da OMS para a resistência dos antimicrobianos. Eu vou falar de coisas que vocês já sabem. Eu digo que a gonorreia é muito importante, porque no caso de infecções que acontecem em etapas de reprodução, elas podem causar esterilidade, podem causar dor crônica abdominal nas mulheres, pode causar cegueira nas crianças. Elas têm diversos efeitos que fazem com que a gonorreia seja uma bactéria importante para ser estudada e, inclusive, em alguns trimestres da gestação, como recomendam algumas diretrizes internacionais. Mas uma das coisas que nós sabemos, que assim como acontece com outras ISTs, é que ela aumenta em cinco vezes a transmissão do HIV. E no caso das mulheres, se elas tiverem infecções urogenitais, ou no caso de infecções na faríngeas ou retais, que elas ficam assintomáticas. E aí nós temos, então, um verdadeiro problema por uma série de questões. A erradicação da gonorreia orofaringe é mais complicada de ser erradicada do que na área genital. E, além disso, existem diferenças em relação ao alcance nesses diversos lugares anatômicos. Aqui nós temos um problema quando nós tratamos as infecções urogenitais. E tem uma questão muito importante, que é essa capacidade que a gonorreia tem
para modificar determinantes genéticos de resistência. Ela tem um mecanismo que é extremamente importante na aquisição da resistência, já que o gonococo pode, além de expulsar parte do seu DNA para o meio ambiente, ele pode pegar um DNA não apenas de outras gonorreias próximas, mas daquelas que são não patogênicas, como aquelas que nós encontramos na região orofaringe e de outras espécies. Ela pode adquirir esses genes de resistência e ela forma uma espécie de mosaico. Há uma troca genética que foi o que levou ao surgimento da resistência às celosporinas de terceira geração. Esse foi o principal mecanismo. Portanto, essa questão da gonorreia faríngea e retal acaba se tornando muito importante. Isso é uma coisa que foi vista num jornal de 1888, onde a gonorreia era curada com um elixir de piti, que curava também o que era chamado de flores brancas quando falamos de HPV. Mas, além desse elixir mágico, havia uma série de antibióticos que foram utilizados para o tratamento da gonorreia, a penicilina, a tetraciclina, ou as tetraciclinas, como parte do tratamento que acompanhava a clamídia, porque não era um tratamento específico da gonorreia. A tetraciclina, que foi elaborada especificamente para a eritro e a azitromicina, e também as quinolonas, onde a ciprofloxacina era o antibiótico de maior capacidade para erradicar a gonorreia. E depois as cefalosporinas de terceira geração. Não se assustem, não vou contar tudo isso, mas é para que vocês vejam como evoluiu. Vejam que durante todo esse período, desde a década das sulfonamidas, dos anos 30 até os anos 40, nós fomos deixando a penicilina com o surgimento da resistência, da tetraciclina. Começamos a utilizar as quinolonas e fomos trocando os antibióticos até chegar ao surgimento de uma alta resistência à citromicina e a recomendação dos tratamentos duplos ou duais, onde estão se testando diversos esquemas de tratamento. E como é que em outros países, como no Reino Unido e nos Estados Unidos, voltaram à monoterapia. Portanto, nós temos dois antibióticos, a citromicina e o ceftriaxona, que são utilizados para o tratamento da gonorreia. Ceftriaxona nas concentrações que vão de 2,5 a 1 grama. Portanto, nessa faixa, e alguns acompanham com 1 grama de azitromicina ou 2 gramas de azitromicina, que é o recomendado para a gonorreia faríngea. A cefixima, como a cefalosporina de terceira geração, vocês lembrem que deixou de ser utilizada para principalmente o tratamento da gonorreia, porque não tem as concentrações suficientes na faringe, portanto não é um antibiótico recomendado. E também um exemplo aqui da Argentina, como que na América Latina, nós também fomos acompanhando todo o surgimento da resistência ao longo de todo esse período. E por que acontece isso? A OMS considera a Neisseria gonorrhea como uma prioridade número 2, alta prioridade. E isso tem a ver com duas questões. Se vocês observarem o primeiro esquema, essas colunas me mostram o tempo que esse antibiótico foi eficiente para a gonorreia. Portanto, se nós olharmos aqui nesse quadro, vamos pegar um exemplo, a ciprofloxacina. Nós temos um período de 5 anos aqui em que ele foi eficiente. Portanto, os períodos mudam tanto, a gono muda tanto para adquirir a resistência, que de fato os laboratórios
ou os laboratórios não estão interessados em investir em novos antimicrobióticos para lidar com a gonorreia, porque na verdade não é lucrativo. Então vejam só esse gráfico, onde nós tínhamos diversos esquemas que poderiam ser utilizados e como é que depois, em 2011, nós nos deparamos apenas com ceftriaxona de 500 e 250 miligramas, respectivamente. Portanto, esse é um problema. E quando nós dizemos o que acontece com a vigilância para a gestão sindrômica, para esse tratamento nós precisamos de vigilância. E um tratamento padrão precisa curar 95% das infecções. Sempre que nós estivermos falando de populações-chave, onde eu preciso de um antibiótico que seja 100% eficiente, mas nesse caso, entre o que eu vejo no laboratório, o que eu vejo in vitro, essa resistência in vitro e o que acontece na clínica, eu posso falar que se eu faço a vigilância e tenho um antibiótico que é superior a 5% na resistência, esse deve deixar de ser utilizado para um estudo empírico. Não aqueles laboratórios clínicos que têm a possibilidade de fazer de outra forma. E o que acontece na América Latina? Aqui nós temos a OPAS tem uma rede que se chama de rede que tem muita experiência em resistência, e nós com GONO, num programa que a OMS tinha, que é o GASP, um programa de vigilância da GONO, nós participamos com 17 países da região que participam do controle de qualidade que começou em 2013. E além do mais, nós temos 3 países do Caribe que começaram a fazer o controle de qualidade. A Argentina é o laboratório coordenador desse programa, com a intenção de que todos os países começassem a fazer essa vigilância da resistência por conta da importância e porque nós tínhamos poucos dados. Então, nesse programa de avaliação da qualidade, nós temos aqui algumas demonstrações. Nós começamos com 75% em 2013 e eu vou mostrar. E isso foi aumentando até que em 2021 caiu muito. Primeiro por conta da pandemia, mas depois também por uma série de questões que os laboratórios dizem falta de insumos. Inclusive na Argentina nós temos problemas com a compra de alguns insumos. A Neisseria gonorrhoeae é muito lábil e ela precisa de diversos produtos que são específicos. Por exemplo, uma marca específica de agar para fazer o antibiograma. E muitas vezes os países não conseguem obtê-lo. Então, está sendo difícil voltar à vigilância. Foram mandados em 2013 a 2020 36 cepas, e eu vou mostrar aqui rapidamente, porque nós controlamos e fazemos a vigilância, a identificação, qual é a capacidade que os laboratórios têm para identificar a Neisseria gonorrhoeae. E para isso, eles fazem uma identificação suposta ou de suposição, como é que os países melhoraram ao longo dos anos em otimizar na identificação confirmatória. Essas colunas em azul mostram os laboratórios que têm a possibilidade de ter 2 métodos diagnósticos. Para os laboratórios de referência nacional, nós pedimos que eles possam ter pelo menos 2 métodos diagnósticos, porque muitas vezes é necessário a confirmação, principalmente no isolamento extragenitais. E além do mais, como vocês podem ver aqui, essa identificação correta do gênero e da espécie que chegou a 100%, mostrando aqui a excelência para identificar em todos os nossos laboratórios da América Latina. A sensibilidade, nós mandamos diversos fenótipos clínicos reconhecíveis para os laboratórios para que eles consigam identificá-los. E, além do mais, mandamos algumas cepas de referência. Saibam que existem 2 métodos diagnósticos para vigiar a resistência. Nós temos o
microbiano que é utilizado na parte clínica e que nos dá um diagnóstico rápido, mas os laboratórios de referência devem utilizar a determinação da concentração inibitória mínima, que esse é o método de referência para fazer a vigilância. Então, nós controlamos essa difusão com discos que nós começamos com 53,8 que faziam antimicrobiano e agora nós temos quase 100%, apesar de que na pandemia isso começou a diminuir por conta do que eu mencionei. Todos identificam aqui a presença de Bacteriosamasa, mas quando nós vemos a avaliação de erros, ainda estamos tendo alguns erros very major, com algumas resistências que são mais complexas. Mas bem, dentro de tudo isso, estamos funcionando bem. Agora, olha só, o que acontece então com a determinação da concentração inibitória mínima? Nós tínhamos melhorado muito, nós já estávamos em 93% de laboratórios que faziam essa concentração inibitória mínima. Mas isso depois foi caindo. Nós temos uma pontuação para essa concentração. 40% utiliza o método de referência e o restante não. E também levem em consideração que nós temos uma pontuação dos laboratórios que estão em 80%. Agora, em relação à vigilância, nós foram analisados 28.732 dados. Eu sei que existem muitos brasileiros presentes, mas queremos dizer que esses dados não incluem o Brasil, porque o Brasil não comunica a OPS desde 2015. Ele parou de comunicar, ele participa do controle de qualidade. Esses dados não incluem. Essas curvas aqui de 2007 se devem a que o Chile, que é um dos países que faz mais isolamentos, faltam a sua comunicação. Mas esse aqui é o panorama que nós temos na Argentina e que eu acho que é o mesmo de toda a América Latina. Eu gostaria que vocês vissem em 2005 quais são as cepas sensíveis à coluna azul em relação à resistência. Para A1 ou mais, porque nós temos resistências múltiplas. E vejam o que aconteceu em 2020, é incrível. Como aumentou a resistência para a ciprofloxacina, isso eu fiz aqui mundialmente, todos os nossos países estão em torno de 70% ou acima de 70% de resistência. Esse é um exemplo da Argentina, como a partir de 2005, vejam só o aumento abrupto, chegando a casos, níveis de 80% que não pode ser utilizada uma monodose de ciprofloxacina para esse tratamento. A ceftriaxona, aqui nós por sorte podemos continuar utilizando, já que as nossas cepas se concentram nessa fração. Mas eu gostaria de dizer que aqui não saiu porque é 0,0 alguma coisa, mas se detectou uma cepa com uma concentração de 1 micrograma, que foi por mililitro, é uma cepa resistente. Essa resistência, ou a não suscetibilidade, só é marcada a partir de 0,5. Mas estamos bem. A azitromicina, e esse é um dado extremamente importante, porque principalmente em 2021, vejam como vai aumentando a resistência mundial. Levem em consideração que 2022 ainda não foi completamente informado e aqui faltam as informações do Chile, porque o Chile comunicou 45 cepas resistentes em 2021. Portanto, quando eu estou dizendo isso, eu estou falando de uma alta resistência de cepas que têm acima de 256. A azitromicina, e eu mostro isso para dizer que nós temos essas cepas, como eu disse, superiores a 256, que podem ser vistas, e esses são os países participantes. Em relação às recomendações, nós temos o controle de qualidade, é a base para o programa de vigilância, e a cefalosporina continua sendo útil para o tratamento da gonorreia. Nós deveríamos observar o que a gente vai fazer com a azitromicina, e a região precisa melhorar o resgate do isolamento para a vigilância, e mais países precisam implementar a concentração. As cepas não suscetíveis e resistentes a citro deveriam ser confirmadas, e a implementação da epidemiologia molecular seria muito importante aqui na região. Muito obrigada.
Obrigada, Patrícia. É extremamente preocupante, realmente, essa resistência. Mas devemos continuar fortalecendo a capacidade dos nossos laboratórios para poder chegar a resultados mais concretos. Muito obrigada, Patrícia. Agora eu convido a Sumire, que é infectologista do Centro de Referência de ITS/AIDS de São Paulo. Seja bem-vinda. Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada à comissão organizadora pelo convite. Eu estou muito honrada de fazer parte desse painel de discussão com vocês de assuntos tão relevantes para a nossa prática. A ideia hoje é conversar um pouco sobre a coinfecção, tuberculose e HIV. Esses aqui são os meus conflitos de interesse na apresentação de hoje. A tuberculose é uma doença de proporções superlativas. A gente está falando de 10.600.000 casos novos no mundo no ano passado. Em números absolutos, a tuberculose mata o dobro do que o HIV mata. Eu queria que vocês prestassem atenção na primeira curva em azul aqui. Na primeira curva em azul, onde a gente tem a curva de mortalidade de tuberculose em pessoas não infectadas pelo HIV, que vinha numa linda e vertiginosa queda ao longo dos últimos 20 anos, e aí, com o advento do Covid em 2019, a mortalidade da tuberculose volta a subir. O Covid foi tão impactante, não só para a tuberculose, mas para todos os eventos de saúde, que ela tomou da tuberculose o lugar de primeira causa de morte por um único agente infeccioso. Em algum momento da pandemia do Covid, mais de 14.000 pessoas morreram num único dia. Mas a tuberculose é danada, e para o Covid tem vacina, a incidência caiu, a mortalidade caiu, e a tuberculose recuperou o seu local. No ano passado, foram 3.500 mortes por dia por tuberculose no mundo. Aqui no Brasil, a taxa de coinfecção de tuberculose e HIV gira ao redor de 8%. Isso dá um pouco menos de 7.000 pessoas coinfectadas. E essas pessoas morrem. Esses dados aqui são do Brasil de 2018 e mostram, na primeira coluna ali, que a mortalidade das pessoas com tuberculose não infectadas pelo HIV foi de 6%. Dentre os nossos pacientes, os co-infectados, a gente chegou a perder 1 em cada 4 quando eles, por alguma razão, não conseguiram receber terapia antirretroviral. Cada um desses 6.500 pacientes co-infectados com tuberculose e HIV tem nome e tem sobrenome. E é nossa obrigação achar cada um deles. Muitos têm falado aqui hoje sobre a convergência das políticas públicas com a ciência. Exceto por um pequeno blip na nossa história, no nosso país, é isso que a gente sempre fez, é isso que a gente faz. Aqui no Brasil, a gente tem incorporado no SUS, além da baciloscopia, teste rápido molecular e cultura automatizada em meio líquido. Tem outras coisas acontecendo por aí. Já tem plataformas comerciais que usam a inteligência artificial para ajudar o diagnóstico radiológico de tuberculose. Os sequenciamentos rápidos, quando forem mais disponíveis, mais acessíveis, vão permitir que a gente faça diagnóstico das diversas mutações que conferem resistência aos vários fármacos para o tratamento de tuberculose. Mas, voltando ao que a gente faz na vida real, seguindo a linha do que o Omar acabou de contar para a gente, o Brasil está, nesse momento, incorporando o teste rápido do fluxo lateral da detecção da lipoarabinomanana, o LF-LAM, que, como a gente já entendeu, é um teste muito rápido para ser feito com uma gotinha de urina do lado do paciente, no consultório, na beira do leito. A detecção não é muito fácil, embora seja simples, é uma fitinha. O fabricante manda uma fitinha de cola para a gente olhar se a fitinha que a gente enxerga é positiva ou negativa. Isso posto, é um teste muito simples que vai detectar um glicolípide que fica ancorado na membrana celular da micobactéria e que desgruda dessa micobactéria quando ela estiver metabolicamente ativa. É um teste com uma sensibilidade ruim, especialmente quando ela for feita de forma isolada. A sensibilidade é um pouquinho melhor para os pacientes mais vulneráveis, aqueles com CD4 mais baixo. Mas, apesar disso, apesar de não enxergar todo mundo que tem tuberculose, o LF-LAM ele é capaz de diagnosticar tuberculose e ele é um preditor de gravidade. Pessoas com LF-LAM reagente tiveram uma chance maior de morrer.
Aqui no Brasil, a gente, fazendo a nossa lição de casa, tem um algoritmo para utilizar esse teste. A gente é orientado a utilizar para pessoas gravemente doentes, com qualquer sintoma sugestivo de tuberculose, né, pessoas infectadas pelo HIV, não? E para as pessoas internadas com CD4 menor que 200, independente de sintomas, e para os pacientes em segmento ambulatorial, a gente baixou o sarrafo um pouquinho. A gente faz para paciente assintomático com CD4 menor do que 100, porque é um teste pouco sensível. Tuberculose diagnosticada, por qualquer forma, é igual a tuberculose tratada de forma imediata. Isso só tem efeito se a gente lembrar que a gente tem que juntar o antirretroviral na sequência. E, na sequência, é o mais rápido possível, em até uma semana. De novo, a política pública no Brasil segue a ciência. Muito recentemente, a gente incorporou ou trocou a primeira escolha do antirretroviral para o tratamento dos co-infectados. Então, dolutegravir passa a ser a nossa primeira escolha para compor o tratamento antirretroviral na co-infecção tuberculose e HIV. A gente continua podendo usar efavirenz como uma segunda escolha e nós temos acesso à genotipagem para detectar as eventuais resistências primárias. Voltando à razão pela qual se advoga o uso de uma fita de teste rápido que é pouco sensível nas pessoas vivendo com HIV, a ideia é lembrar disso, que a tuberculose pode ter uma forma subclínica. Esse estudo aqui, essa casuística na África do Sul, mostra de forma muito elegante como é que isso funciona. Então, eles olharam para pessoas infectadas por HIV, que já tinham tido alta cura de tuberculose, já tinham tratado suas tuberculoses, e essas pessoas foram chamadas a colher escarro e raio-x de forma periódica. E eles perceberam que uma porcentagem dessas pessoas tem cultura de escarro positiva para TB antes de ter sintoma. Isso é tuberculose subclínica. E esse tempo entre ter a cultura positiva e ter sintoma variou entre 1 e 7 meses. E quando os sintomas apareceram, não é sudorese noturna, não é uma doençona. Os sintomas são muito frustros. A maioria dos pacientes perdeu peso e perdeu muito pouco peso. Isso tudo aqui é para dizer que a tuberculose é uma doença espectral. Entre o bacilo latente começar a reativar e ficar, de verdade, replicando em grande frequência, tem um contínuo. E esse contínuo se traduz no contínuo da infectividade e se traduz no contínuo clínico. A ideia, na verdade, era a gente conseguir encontrar e tratar os pacientes ali no quadradinho vermelho, antes de ficarem doentes. Aqui no Brasil, a gente, usando a nossa incidência, né, tendo ciência da nossa alta incidência de tuberculose, a gente opta por tratar, ou a gente é orientado a tratar, a tuberculose latente das pessoas infectadas pelo HIV, quando elas tiverem um CD4 muito baixo, menor ou igual a 350, sem fazer nenhuma questão de descobrir se elas estão efetivamente infectadas por tuberculose ou não. Ou seja, indivíduo infectado pelo HIV com CD4 baixo, a gente trata a tuberculose latente, exclui a tuberculose ativa primeiro, obviamente, sem fazer nenhum teste. E aqui a gente tem um instrumento que nos lista nominalmente esses pacientes. É um site que, na verdade, lista quem são as pessoas que têm CD4 menor do que 350. Para os outros pacientes com CD4 alto, a gente é chamado a testar. Aqui no Brasil, a gente dispõe do teste tuberculínico e do IGRA, que a gente deve fazer anualmente para as pessoas que têm testes negativos. Tem mais coisa aparecendo por aí. A OMS já chancelou pelo menos 3 testes intradérmicos, então parecidos com o PPD, que servem para diagnóstico de tuberculose latente. Eles usam o mesmo antígeno que é utilizado no IGRA. A gente escutou isso um montão de vezes. A ciência tem andado rápido e os gestores têm entendido isso e têm tentado incorporar isso da melhor forma possível na prática clínica. O duro é que transformar isso em ação é um grande gargalo. Esse estudo aqui é um estudo do qual eu tive a oportunidade de fazer parte e que avaliou a implementação do IGRA em algumas unidades de saúde que atendem pessoas com HIV aqui no Brasil. E olha só o que a gente conseguiu fazer. Dentro de um ambiente de estudo, 42% das pessoas vivendo com HIV que tinham indicação de serem testadas com o IGRA tiveram teste solicitado. Não é nem que fizeram o teste. Alguém pediu esse teste em 42% das vezes que a gente tinha que fazer. Por razões diversas, mas, na maior parte das vezes, a gente deixou de pedir porque o médico esqueceu. A positividade foi de 16%, variou bastante. Em São Paulo foi 10%, aqui no Rio foi de 31%. E olha só que triste.
Neste momento que eu converso com vocês, 38% das pessoas que a gente testou e resultaram positivas no IGRA ainda esperam para ser tratadas. E não é por falta de tratamento. Aqui no Brasil, a gente dispõe de 3 esquemas. Então, a rifampicina e a isoniazida, em doses semanais, é o esquema de escolha, mas a gente também pode usar a isoniazida e também pode usar a rifampicina. Muito em breve, a gente vai ter disponível o comprimido de 3-HP em dose fixa combinada, que dá para cortar no meio para tratar a criança pequena. Ou seja, a gente tem como tratar. Só que, às vezes, muitas vezes, não dá certo. Então, quando a gente falhou em prevenir tuberculose, quando a gente não conseguiu tratar a tuberculose ativa de forma correta, a gente tem que partir para o resgate. E o resgate, nesse cenário, é ter que tratar a tuberculose resistente. Mas, até para isso, a ciência tem uma resposta. Esses 2 estudos dão sustentação para o uso de esquemas completamente orais, sem nenhuma droga injetável, por 6 meses, para tratar a tuberculose multiresistente, inclusive em pessoas vivendo com HIV. Eu tenho dito que a gente tem agora a faca e o queijo na mão. Se não der certo agora, eu não sei quando que vai dar. Mas a gente sabe que a faca e o queijo não é suficiente. Esse daqui é um de muitos estudos que mostram que os determinantes sociais impactam de forma direta nos desfechos em saúde. Esse estudo mostra que pessoas que tiveram acesso ao Bolsa Família aqui no Brasil tiveram maiores taxas de cura de tuberculose e interromperam menos os seus tratamentos de tuberculose. E aí, é nesse cenário que o governo federal, através de um decreto presidencial, chama um comitê interministerial, botando a responsabilidade em diversos atores, para a gente enfrentar não só a tuberculose, não só a HIV, mas uma série de outras doenças que são determinadas socialmente. Para a tuberculose, o objetivo é que a tuberculose deixe de ser uma doença, uma questão de saúde pública no nosso país. Eu estou aqui repetindo o que todo mundo já falou, que a gente tem as ferramentas. A gente sabe fazer PrEP, a gente sabe detectar a carga viral, a gente sabe prevenir tuberculose, a gente sabe diagnosticar a tuberculose rápido e a gente sabe tratar a tuberculose. O pulo do gato, o que falta, é como é que a gente transforma isso em vida real. A primeira coisa é a informação. Então, treinar, informar, é uma coisa que é contínua, não para nunca. E a gente faz isso, mas tem que continuar fazendo. Mas isso não é suficiente. Eu tenho comigo que o que falta, esse pedacinho, é mais do que informar, é inspirar. Porque, enquanto enfermeira que está lá na atenção primária, lá na periferia, e que é ela que, efetivamente, vai dar o PrEP para a pessoa que mora lá longe e que não tem acesso à saúde tão fácil, enquanto esta pessoa não chamar para si, entender que ela acorda de manhã e vai trabalhar, porque a tarefa dela é salvar a vida, isso não vai acontecer. O médico lá em São Paulo vai esquecer de pedir o IGRA, porque a gente não bateu no peito e disse, eu faço isso porque eu salvo vidas. E eu acho que, em algum momento, a gente esqueceu. Lá no começo da AIDS, a gente pensava assim, ou vocês são mais velhos que eu, pensavam assim. No Covid, a gente pensava assim, então, tudo bem se a gente não almoça, tudo bem se não faz xixi. A gente tem que salvar a vida das pessoas. E é nesse cenário que eu acho... Ontem, fiquei muito pensando quando a última mesa foi da sociedade civil. Sempre eles falam por último, mas eles sempre falam. E, na minha fala, eles estão na última linha do meu slide. E, na verdade, eu acho que são vocês que vão fazer essa mudança, porque vocês têm que, de alguma forma, cobrar da gente, prescritor, dizer para a gente, olha, você é muito importante. Não não quem faz política pública, não só quem faz ciência, mas o cara que está com a caneta e com o carimbo. Então, cada um de vocês que fala com o beneficiário tem que, de alguma forma, contaminar todo mundo para que a gente lembre disso, de que o trabalho da gente é mais do que seguir um organograma. O trabalho da gente é salvar a vida. E eu acho que é esse pedaço que, em algum momento do circuito, a gente esqueceu. Acabei. Como tudo que a gente faz, que é difícil ou que é muito emocionante, é melhor fazer em bando. Esse aí é o meu bando que respira e inspira comigo todo dia. Muito obrigada.